Seu pai é o homem mais rico. Sua mãe é uma atriz famosa. Mas você está sempre cabisbaixo. Porque você sabe que não vai demorar muito. A família de vocês toda vai acabar se tornando bucha de canhão para o protagonista. No entanto, você agora é apenas um bebê, sem poder fazer nada. Mas, para sua surpresa, seus pais conseguem ouvir seus pensamentos. A primeira vez que você abriu os olhos depois de entrar no livro, você vê a decoração simples da sala de parto. Você não consegue evitar de reclamar mentalmente. O sistema maldito realmente está te enganando. Cadê a prometida casa de muito rico e nobre? Neste momento, Shen Van-Kyu, que acabará de dar à luz, olhava para você. O recém-nascido. Seu rosto frágil instantaneamente exibe um leve sorriso de satisfação. No entanto, no segundo seguinte, seu sorriso congela. Porque ela parece ter ouvido um som estranho. As condições dessa família não parecem muito boas. Isso consegue me sustentar? Parece que nesta vida vou ter que sofrer novamente. Que destino cruel. Shen Van-Kyu ficou surpresa. Ela não sabia de onde vinha aquela voz. As outras pessoas no quarto estavam como sempre. Parecia que só ela conseguia ouvir. Depois de observar várias vezes, Shen Van-Kyu finalmente confirmou. Essa voz veio do seu próprio corpo. Mas como um bebê recém-nascido poderia saber falar? Mas isso não importa. O importante é que o filho realmente acha que a casa é pobre. Ele não quer mais ser filho dela. Como isso é possível? Shen Van-Kyu imediatamente gritou para fora. Bindem. Ao ouvir o chamado, seu pai, Su Bin-tian, rapidamente abriu a porta do quarto. Ao ver você, que acabará de nascer, ele, que geralmente era sério, não pôde deixar de sorrir. Porque há pouco, do lado de fora da porta, ele também ouviu os pensamentos do seu coração. Sabia que você, garoto, estava reclamando da pobreza da casa. Su Bin-tian imediatamente disse. Tia Lan, prenderam a mim, a senhora e algumas outras senhoritas. Traga os presentes preparados para o jovem senhor. Neste momento, você ainda não sabe que eles podem ouvir seu coração. Ao ouvir que há presentes, imediatamente você prestou atenção. Com uma expressão de interesseiro, Su Bin-tian colocou uma grande pilha de caixas de presentes ao lado da sua cama e começou a apresentar. Este é o pingente de longevidade que sua irmã mais velha enviou. Esta é a pulseira de ouro que a segunda irmã me deu, e esta aqui foi presente da terceira irmã. E também estes. Uau, uau, uau! Então, minha família é tão rica assim. Ao ouvir isso, você estava animado e comemorando em seu coração. E ao ouvir suas comemorações, Su Bin-tian e Shen Van-Kyu sorriram ao mesmo tempo, como por coincidência. No entanto, ambos estavam um pouco decepcionados. Por que uma voz tão interessante? Parecia que apenas você podia ouvir. Ah, sim, Bingen. Prepare uma cópia desses presentes para o Xiaotian também. Aquele garoto é sensível. Durante o meu período de gravidez, ele pareceu um pouco infeliz. Nesse momento, Shen Van-Kyu disse suavemente. Tudo bem, vou te ouvir. Quando voltar, vou pedir ao mordomo para preparar uma para o Xiaotian também. Mesmo que tenhamos nosso próprio filho, também não podemos ignorar o Xiaotian. Ao ouvir a conversa dos dois, você imediatamente se lembrou da trama do livro. O Xiaotian que eles mencionam é o protagonista Su-tian do livro. Como o filho adotivo da família Su, Su-tian sempre achou que a família Su tratava mal, especialmente após o seu nascimento. Ele acredita que você roubou o que originalmente pertencia ao carinho dos membros da família Su por ele. Sentir ódio no coração. Ele planejou fazer com que você fosse negligenciado pela família. No final, não apenas tomou toda a riqueza da família Su, e ainda causou a morte de todos da família Su, que haviam lhe concedido uma graça imensa como uma montanha. Mas na verdade, Su Bin-tian e Shen Van-Kyu, que o sempre o tratou como um filho de verdade, nunca o tratou injustamente. Foi tudo por causa de sua própria sensibilidade excessiva. Ele é como um verdadeiro lobo ingrato. Agora, ao ouvir que papai e mamãe ainda estão falando sobre comprar presentes para Su-tian, você não pôde deixar de gritar em seu coração. Papai, mamãe, vocês não sabem que esse Su-tian pode nos matar? Su Bngzhn e Shen Vni ouviram essa voz interior que surgiu de repente. Não puderam deixar de se surpreender. O que o filho disse? Estin vai matar toda a família delas. O casal ainda não sabe que ambos podem ouvir sua voz interior. Ambos mantiveram uma expressão tranquila. Mas, na verdade, pensavam a mesma coisa. Estin é, afinal, a criança que eles criaram por tantos anos. Eles também o amam muito. Mas se ele continuar sendo teimoso, e não aceitar o fato de que tem um irmão mais novo, não podem simplesmente deixá-lo fazer o que quiser. Não podem deixar seu próprio filho sofrer. Shen me disse. Ah, sim. O filho deve estar com fome. Tia Lan, entre e dê um pouco de leite a ele. Ela é uma grande estrela. Para manter a forma, não pode se envolver pessoalmente em algo como dar leite. Ao ouvir o nome Lan Li, você se esforçou para se levantar novamente. A tia Lan é um dos chefões deste livro.
Você se tornou um idiota por causa da Lan Yi. A tia Lan entrou e correu até você. Com um sorriso no rosto, disse: Senhora, fique tranquila. Eu certamente cuidarei bem do pequeno senhor. No entanto, Shen Vanqiu ainda não havia dito uma palavra boa. Antes que pudesse falar, ela ficou surpresa novamente. Por que você novamente emitiu seus pensamentos? Minha mãe de sangue. Ela é uma mulher má. Ela vai envenenar meu leite em pó. Minha vida está por um fio. Neste momento, a tia Lan já havia te levado. Sua voz também foi se tornando mais fraca. Embora não soubesse se o que você dizia era verdade ou mentira. Mas, tratando-se da vida e da morte do filho, Shen Vanqiu não se atreveu a ser descuidada. Ela lutou para se levantar da cama. Binding, eu quero ver meu filho. Afinal, a tia Lan é uma estranha. Eu não me sinto segura. E Su Bintian, que também ouviu seus pensamentos, não se atreveu a arriscar. Ele rapidamente disse: Você acabou de dar à luz e está fraca. Deixe que eu vá. Ele ajudou Shen Vanqiu a voltar para a cama. Su Bintian então seguiu silenciosamente a tia Lan até a cozinha. Ele se escondeu na porta da cozinha, prendendo a respiração. Ele observou enquanto a babá Lan Yi terminava de preparar o leite em pó. A série de operações de adicionar água e misturar estava perfeita. Não houve nenhum erro. Seu coração nervoso finalmente relaxou. Ele achou que estava se preocupando demais. Pensou que um recém-nascido não tinha consciência. Falar bobagens também era uma possibilidade. A babá Lan Yi trabalhou arduamente e dedicadamente para a família Su todos esses anos. Como ela poderia te prejudicar? Mas justo quando SBNGZHN estava se preparando para voltar ao quarto, a babá Lan Yi, que estava preparando o leite, de repente, mostrou um sorriso estranho. Depois de olhar ao redor para confirmar que não havia ninguém, ela secretamente tirou os comprimidos que já havia escondido, colocou na mesa e os esmagou em pó. Em seguida, despejou tudo no leite em pó já preparado. Ela estava prestes a colocar a mamadeira em sua mão. O chocado SBNGZHN finalmente voltou à realidade. Com raiva, ele chutou a porta. Quem te deu coragem para prejudicar meu filho? A babá ficou assustada. Uma madeira que estava em suas mãos caiu no chão. Senhor, Su Bintian, com o rosto pálido, caminhou até a babá. Arrancou você de volta com uma mão. Ele disse com um tom gelado. Vou mandar alguém levar o leite em pó para ser testado. Se eu descobrir que você colocou algo que não deveria lá dentro, eu certamente farei você pagar por isso. Como um magnata dos negócios, Su Bintian tinha uma presença imponente. Ele era muito intimidador. Assustada, a babá se ajoelhou no chão e implorou repetidamente. Senhor, eu sei que errei. Eu não deveria ter prejudicado o jovem senhor. Por favor, considere todos esses anos que passei, por ter me dedicado à família Su. Me dê mais uma chance, por favor. Eu passarei o resto da minha vida me arrependendo e buscando redenção. Por favor, eu imploro. Su Bintian nunca foi alguém de coração mole ou mão leve. Ao ouvir isso, ele apenas sorriu friamente. Quando você estiver na prisão, terá a oportunidade de se arrepender e buscar redenção. A babá ficou tão assustada que suas pernas fraquejaram e ela desabou no chão. Su Bintian soltou um resmungo frio. Ele te pegou e correu de volta para o quarto. Contou tudo sobre o ocorrido, do começo ao fim, para Shen Vanqiu. Nunca pensei que a babá fosse tão cruel. Nosso filho quase foi prejudicado por ela. Foi por pouco. Shen Vanqiu colocou a mão no peito, ainda assustada, e disse. Vendo os dois se revezarem, resolveram. Um dos chefes deste livro foi resolvido. Você ficou completamente atordoado. Com pais tão poderosos. Nesta vida, você pode relaxar sem preocupações. Vendo que passaram com segurança por essa situação crítica, você se acalmou. Em pouco tempo, você adormeceu. E ainda fez algumas bolhas de muco adoráveis. Ao ver isso, o coração de Shen Vanqiu quase derreteu. Depois disso, a questão da amamentação. Sempre foi Shen Vanqiu quem cuidou disso. Ela realmente não se atreveu a arriscar novamente. Ela acha que, desde que o filho possa crescer saudável, mesmo que o corpo dela mude de forma, não tem problema. Alguns dias depois, Su Bintian fez uma grande pompa para trazer você e sua mãe de volta para casa. Quando Su Tian, que tinha apenas 6 anos na época, viu você nos braços de Shen Vanqiu, seu rosto infantil imediatamente mostrou uma expressão de ressentimento. Ele tinha a sensação de que você iria tirar todo o amor da família Su por ele. Isso não pode acontecer. Mamãe, eu tenho uma questão de dever de casa que não sei fazer. Você pode me ensinar? Su Tian falou. Agora ele só pode usar esse tipo de método medíocre para tentar recuperar Shen Vanqiu. Shen Vanqiu, instintivamente, estava prestes a entregar você à empregada. De repente lembrou que ainda precisava te dar leite. Então disse. Não sabe fazer o dever de casa? Vai esperar até o professor particular chegar amanhã? Mamãe ainda precisa dar leite ao irmãozinho. Dar leite. A voz de Su Tian ficou aguda de surpresa. Mamãe, você é uma grande estrela. Como você pode dar leite ao irmão?
Assim você vai se tornar uma mulher feia e desgastada. Você acordou lentamente com esse grito. Só odeio não poder falar. Só posso reclamar silenciosamente em meu coração. E se meu corpo estiver diferente? Minha mãe de verdade. Para mim, você sempre será a mais bonita. Ao ouvir isso, um sorriso apareceu no rosto de Shen Vanku. Seus dedos acariciavam inconscientemente seu rosto suave. Sua expressão ficou um pouco mais suave. Mas ao se virar para falar com Sutian, sua voz estava um pouco fria. Você está dizendo que se mamãe ficar feia, você não vai gostar mais dela? O pequeno Sutian imediatamente ficou pálido. Ele nunca imaginou que Shen Vanku perguntaria isso. Ele só conseguiu explicar de forma confusa. Não é isso. Mamãe, eu não sou. Shen Vanku estava apenas se divertindo com seu filho adorável nos braços. Não estava nem aí para ouvir o Essetin terminar de falar. Virou-se e te pegou no colo, subindo as escadas. Foi só ao abrir a porta do segundo andar, que a Shen Vini de repente sentiu que algo estava errado. Havia marcas de que estranhos tinham estado em muitos lugares do quarto, mas o quarto dela nunca permitiu a entrada de estranhos. Justo quando Shen Vini estava prestes a chamar alguém para perguntar, uma voz infantil e delicada soou: Tia. Ela olhou na direção da voz e viu uma garotinha vestida com um vestido rodado rosa. A menininha saiu correndo cambaleando. Ao ouvir a garotinha chamar de tia, o coração de Shen Vini se encheu de alegria. Com um movimento, colocou você no berço. Ela se inclinou e estendeu os braços para a menina. Ah, é a Yao Yao. Vem aqui para a tia te dar um abraço. A pequena Muiao correu cambaleando em direção a ela e se jogou nos braços de Shen Vini. Tia, para onde você tem ido esses dias? Eu estou morrendo de saudades de você. A tia foi ter seu irmãozinho. Yao Yao, olha o seu irmãozinho. Você gosta do seu irmãozinho? Muiao foi criada pela Shen Vini. Embora a família Mu não tenha a mesma força que a família Su, mas essa garotinha, Shen Vini, simplesmente gosta. Quando você ainda não tinha nascido, ela já havia discutido com Su BNGZHN sobre um acordo de casamento com a família Mu. A pequena Muiao nem olhou para você e apenas fez um som de desdém. Com as bochechas inchadas, murmurou: Eu não gosto do irmãozinho. Eu gosto do irmãozinho Xiao Tian, quero ir procurá-lo. Tia, me leva lá, por favor. Shen Mi não pensou muito. Apenas achou que era coisa de criança ingênua. Sorriu e disse: Tá bom. A tia vai te levar para encontrar o irmão Tin. E quando você ouviu o nome de Muiao, de repente, você ficou mal. No livro original, você tinha um compromisso com Muiao. Isso era cuidar dela de coração e alma, sempre seguindo ela de perto, usando sua identidade de filho da família Su, para resolver inúmeros problemas para ela. Mas a única resposta de Muiao para você foi indiferença e um cachorrinho. Até que mais tarde a família Su foi levada à falência por Essetin. Você foi até ela em busca de ajuda. Só então soube que Muiao já estava envolvida com Essetin, e que estava usando seu noivado para seus próprios interesses, para desenvolver seu próprio poder. Foi esvaziando a família Su passo a passo. Pensando nisso, você não pôde deixar de suspirar. Que tragédia! Realmente triste. Neste momento, Shen Vini, segurando Muiao, acabou de chegar à porta. De repente, ouviu seu coração. Seus passos pararam instantaneamente. Depois de hesitar por um tempo, voltou para a frente do berço. Muiao também ficou ansiosa neste momento. Antes, a tia caçula sempre obedecia tudo o que ela dizia. Agora temos um irmãozinho. Por que a tia não está mais falando com ela? Tia, venha logo comigo procurar o irmão Tian. Shen Vanqiu te pegou no colo. Quer ouvir mais um pouco da voz do filho. Ela ouviu algo muito triste há pouco. O que foi tão triste? Para ela, entender essa situação é muito mais importante do que acompanhar Muiao para encontrar Sutian. Afinal, há o exemplo da tia Lan. Agora, Shen Vanqiu ainda dá muita importância à sua voz. Pequena Muiao estava ao lado, batendo o pé de raiva. Mas Shen Vanqiu ainda estava apenas brincando com você no colo. Nem mesmo um olhar ela lhe deu. Pequena Muiao só pôde correr escada abaixo, furiosa. Se fosse antes, Shen Vanqiu já teria corrido atrás para confortá-la. Mas agora, ela só consegue pensar nas duas coisas tristes que você disse. Infelizmente, você adormeceu tranquilamente assim que ela te pegou no colo. Shen Vini só podia te abraçar. Desceu as escadas com preocupação. SBNGZHN, ao ver Shen Vini descendo, rapidamente estendeu a mão. Queria te abraçar. Você acabou de ter um filho. Como pode carregar o filho para todo lado? Melhor voltar e descansar. Não esperava que Shen Vini desviasse habilidosamente. Para os outros, ter filhos é uma sensação de esgotamento. Mas depois que Shen Vini teve você, nem um pouco cansado. Pelo contrário, estava cheia de energia. Mesmo que a deixassem filmar amanhã, ela não recusaria. Este filho é realmente uma bênção que o céu lhe deu. Um sorriso suave apareceu no canto da boca de Shen Vanqiu, olhando para você que dormia em seus braços.
Sua suavidade era de fazer transbordar água. SBNGZHN retirou a mão timidamente. Na verdade, ele também queria aproveitar a oportunidade para abraçar mais o filho. Depois de voltar do hospital, ele mesmo não teve a chance de te abraçar. Você ainda deve ir ver a Yao Yao. Ela acabou de cair da escada. Eu já liguei para Zhou Qin vir. Você sabe como é o temperamento dela. Eu não consigo lidar com isso. Foi então que Su Bintian naturalmente te pegou no colo. Depois de toda essa confusão, você já está um pouco acordado. Justamente, Su Bintian falou sobre Mu Yao e Zhou Qin. Você se lembrou novamente daquela trama trágica. Que tragédia! É realmente uma tragédia. Su Bintian e Shen Vanqiu levantaram as orelhas ao mesmo tempo. Justamente nesse momento, a voz do coração parou abruptamente. Eles estavam tão ansiosos que se contorciam de preocupação. A pessoa inteira estava desconfortável, sem esperar que eles entendessem. Uma mulher de meia-idade, acompanhada pela empregada, entrou apressadamente na sala de estar. Viu a filha sentada no chão chorando sozinha. O coração de Zhou Qin se despedaçou. Ela rapidamente foi até Mu Yao e a pegou no colo. Depois de um bom tempo acalmando, Mu Yao finalmente parou de chorar. Irmã Shen, se você quer assim, eu não posso. Fique tranquila em casar a Mu Yao com sua família. Embora esteja diante da esposa do homem mais rico. Mas ao pensar que é sua filha que está se casando, ele sentiu coragem de repente. O que o homem mais rico pode fazer? Ele ainda está implorando para que ela case sua filha com ele, não é? Quem mandou a filha dela ser tão bonita? Meninas, a beleza é o melhor capital. Antes, Shen Vanqi sempre se importou muito com Mu Yao. Hoje, a razão pela qual ignorou Mu Yao foi tudo por causa das suas palavras tristes. Sendo questionada dessa forma, Shen Vanqi também se sentiu culpada. Estava prestes a se levantar e pedir desculpas. Você fez um som novamente em seus braços. Tia, com tantos cabelos brancos, você tem coragem de chamar minha mãe de irmã? Minha mãe é tão jovem e bonita. Shen Vanqi ficou radiante ao ouvir isso. Olhou para baixo e sorriu levemente. Zhou Qin estava completamente confusa. Isso é diferente do que eu imaginava. Shen Vanqiu não deveria pedir desculpas? Por que ela ainda está rindo? Isso não é uma provocação da CLL? Senhora Shen, acho que o acordo entre nossas famílias precisa ser reconsiderado. Minha filha é tão bonita que com certeza não terá problemas para se casar. Zhou Qin fez um ultimato. Na visão dela, garotas tão bonitas quanto sua filha são raras no mundo. A família Su ter a chance de casar com sua filha é uma grande sorte. Zhou Qin ainda não havia terminado de falar. Sua voz interrompeu. Mu Yao só podia olhar nesse momento. Quando crescer, não será tão especial. Além disso, a família Mu é muito ruim. No final, tudo o que tínhamos foi roubado por eles. Que tragédia! Realmente trágico. Su Bintian e Shen Vanqiu se animaram. Se não quisessem que o outro percebesse algo estranho. Eles realmente querem pular e comemorar. Passaram um bom tempo se atrapalhando. Finalmente ouviram essa triste continuação. Então era assim que as coisas estavam. Mas essas duas frases têm um conteúdo um pouco pesado. Su BNGZHN e Shen Vni precisam digerir isso por um tempo. Shen Vni está agora sentada no sofá com você nos braços, com uma postura elegante e graciosa. Zhou Qin, você precisa pensar bem. Agora a criança ainda é pequena. Mesmo que o contrato de noivado seja rompido, não vai causar qualquer impacto nas crianças. Zhou Qin ficou sem palavras. Apressou-se a sorrir e disse. Ou seja, só está falando. Nossa família ainda valoriza a honestidade. Zhou Qin não é boba. Quem não quer que seu filho se case com o filho do homem mais rico? Pequena Mu Yao também percebeu ao lado a atitude despreocupada de Shen Vni. Imediatamente, ela estava prestes a chorar. A tia sempre se importou tanto com ela antes. Mas agora, tudo por causa daquele recém-nascido irritante. Mamãe, eu não quero me casar com esse garotinho. Eu quero me casar com o irmão Tia. Zhou Qin rapidamente o repreendeu em voz baixa. É engraçado ver a aparência de Zhou Qin e sua filha. Tia, você deve concordar logo. De qualquer forma, sua filha mais cedo ou mais tarde vai se misturar com Su-Tian. Shen Vanqiu ficou completamente agitada após ouvir isso. Como ela pode preparar uma noiva para seu próprio filho? E ainda por cima dar de graça para um estranho? Sendo assim, é melhor então cancelar esse noivado. Su Bintian estava ainda mais ansioso que Shen Vanqiu, com medo de que Shen Vanqiu ficasse clemente. Ele se adiantou e disse. No início, nossas duas famílias firmaram um acordo de noivado. Apenas disseram que Yao Yao se casaria com o filho de Su Bintian, mas não especificaram qual filho. Su-Tian também pode ser considerado meu filho, já que Yao Yao gosta de Su-Tian. Vamos apenas mudar o contrato de noivado. Zhou Qin, por instinto, estava prestes a rebater. Um filho adotivo nunca pode se comparar a um filho biológico. A filha não entende as coisas. Ela, como mãe, ainda tem a cabeça no lugar. Estava prestes a falar. Su Binti ajudou Shen Vanqiu a subir as escadas.
Zhou Qin e sua filha foram completamente ignoradas por eles. Xiao Muyao, nesse momento, bateu palmas de alegria. Que ótimo! Eu posso me casar com o irmão Qin agora. Zhou Qin tinha uma expressão de dor e arrependimento. Mas, já que todos são filhos da família Su, ainda temos a chance de implementar o plano. Zhou Qin murmurou suavemente. Ela já tinha uma ideia em mente. Xiao Muyao não entendia essas palavras da mãe. Ela queria dar essa boa notícia. Diga ao irmão Tian, aquele que ela mais ama. Xiao Muyao pulou alegremente até Su Tian, que estava cozinhando sopa na cozinha. Com suas pequenas mãos, ela segurou a grande mão dele. Sua voz era suave como algodão doce. Irmão Tian, eu tenho uma boa notícia para te contar. Su Tian empurrou a mão dela sem mostrar emoção. Estou fazendo sopa para a mamãe. Mamãe está se esforçando muito para dar leite ao irmãozinho. Vá brincar sozinha. Muriel imediatamente ficou descontente. Por que é esse irmãozinho de novo? Quantos anos você tem? Por que sempre é você? Até o irmão Tim está do lado daquele garotinho. Sutia não se importou com a pequena Muriel. Em vez disso, ele serviu uma tigela de sopa. Ele subiu as escadas com cuidado. Mamãe, esta é a sopa nutritiva que eu fiz para você. Dar leite ao irmãozinho é muito cansativo. Eu não quero ver a mamãe tão cansada. O jeito obediente de Sutian fez com que Shen Vankyu também ficasse com o coração mole. Não importa o que aconteça depois. Pelo menos até agora, Sutian. Eu não fiz nada de errado, né? Estava prestes a pegar a sopa da mão de Sutian. Sua voz já está na minha cabeça. Minha mãe, a grande dama. Essa sopa não deve ser bebida. Tem toda a saliva do Sutian aqui. Shen Vankyu ficou com a expressão congelada. Ela, que sempre teve uma séria obsessão por limpeza, com certeza não aceitaria uma coisa dessas. Coloque a sopa aqui agora. A mamãe vai beber em breve. Sutian, obediente, colocou a sopa e se virou para sair. Esperou até que os passos descendo as escadas desaparecessem completamente. Shen Vankyu imediatamente colocou você no berço. Começou a verificar as câmeras. Não se sabe até verificar. Ao verificar, levou um susto. Justo quando a sopa estava quase pronta, Sutian viu que não havia ninguém por perto. Subiu em uma cadeira e levantou a tampa da panela. E, com um vômito, despejou uma grande quantidade dentro. Shen Vankyu, ao ver isso, correu direto para a lixeira. Curvando-se, começou a vomitar. Para alguém como ela, que tem essa obsessão por limpeza, é só olhar. Parecia que tinha recebido 1 milhão de golpes. Ainda bem que ela não bebeu aquela sopa. Shen Vankyu te abraçou apertado. E não queria soltar por um bom tempo. Meu filho, você é realmente o bom filho da mamãe. O que a mamãe faria sem você? Nossa! Se você não soltar, vou acabar sufocando. Shen Vankyu rapidamente te soltou. Depois de se acalmar, ela também estava refletindo. Parece que preciso ter uma boa conversa com Bingen. Precisamos discutir a situação de Sutian. Ela sempre foi muito atenta aos detalhes. Eu não pensei muito sobre isso antes. Agora, pensando melhor. O que aquela criança disse é realmente assustador. O que significa alimentar o irmão machuca o corpo? Isso não é uma tentativa de criar discórdia entre ela e seu filho? Ela não achou que isso machucasse. Na verdade, ela se sente mais jovem a cada dia. Até a pele dela está mais clara. Quando Shen Vankyu contou isso a Su Bingtian, Su Bngzhn estava surpreso e furioso. O que? Xiao Tin realmente conseguiu fazer uma coisa dessas? Ele só tem 6 anos. Se não fosse Shen me dizendo isso, ele com certeza não acreditaria. E além disso, as evidências são concretas. Depois desse incidente, os dois começaram a acreditar um pouco na sua frase anterior. Xiao Tin vai acabar com a família Su. Começaram a ter um pouco de fé. Shen me sugeriu. Vamos mandar Xiao Tin de volta para o orfanato. E se não conseguirmos educá-lo bem? Então nossa responsabilidade será enorme. E eu sempre me preocupo que ele possa machucar nosso filho. Su Bngzhn também estava franzindo a testa nesse momento. Mas já assinamos o contrato de adoção com o orfanato. A menos que encontremos os pais biológicos dele. Caso contrário, não podemos desistir da adoção. Sua voz soou nesse momento. Encontrar a mãe biológica de Xiao Tin não é difícil. Alan Yi é a mãe dele. Ela envenenou meu leite em pó antes. Foi por causa do filho dela. Ao ouvir isso, os dois ficaram paralisados. Por que meu filho sempre dá tantas informações? A tia Lan é a mãe biológica do Sutian. Neste momento, Shen Vankyu teve uma ideia. Uma ideia que até ela mesma temia. Sutian foi adotado por eles. E a tia Lan veio trabalhar como babá na família Su. Desde o início, isso pode ter sido um plano completamente maligno. Mesmo uma pessoa como Su Bingtian, após saber desta notícia chocante, ele não pôde deixar de sentir um frio nas costas. Se tudo isso for verdade, então ele realmente criou um problema para si mesmo. Bingen, vá ao quarto da tia Lan. Veja se há algum cabelo dela deixado para trás.
Leve para o hospital e faça um teste de paternidade com o Sutiã. Suspeito que a tia Lan seja a mãe biológica do Sutiã. Shen Vankyu disse com a voz trêmula. Su Bintian também ouviu seu coração. Ele concordou e imediatamente se levantou para ir ao quarto da tia Lan. Você também ficou surpreso com a operação deles. Como esses pais inúteis de repente se tornaram espertos. Nos 2 dias aguardando o resultado da avaliação, o pequeno Sutiã percebeu rapidamente que a atmosfera em casa estava estranha. Ele de repente teve a sensação de que seria abandonado. Só de pensar em sair da família Su, ninguém lhe compraria brinquedos caros. Também não haveria mais uma dúzia de empregados cuidando dele. Ele não pôde deixar de sentir medo. Por isso, ele se esforçou ao máximo para se destacar, esperando que Su Bintian e Shen Vankyu vissem sua excelência. Papai e mamãe, eu já sei fazer multiplicação. Su Bintian mostrou um olhar de apreço. Uma criança de 6 anos dominar a multiplicação já é muito impressionante. Esse filho adotivo dele é realmente inteligente. Qualquer coisa que ensine uma vez, ele aprende. Se um gênio assim ficar por perto e for bem educado, no futuro, com certeza trará honra e brilho para a família. Shen Vni também estava um pouco surpresa. Nesse momento, o professor particular entregou papel e caneta. Jovem senhor, calcule 34 vezes 56 rapidamente. Tin imediatamente pegou o papel e a caneta. Ele se inclinou sobre o sofá e começou a calcular rapidamente. SBNGZHN e Shen Vni trocaram um olhar, observando Tin calcular passo a passo. Ele não cometeu nenhum erro. Chegar ao resultado correto deveria ser uma certeza. A expressão inicialmente rígida de SBNGZHN suavizou. Quem não tem um pouco de apreço pelo talento? Mas ele não esperava que, nesse momento, uma voz um pouco impaciente veio de longe. Ai ai, são apenas 2 dígitos. Por que levar tanto tempo para calcular? Da 1904, ué. SBNGZHN ficou surpreso, olhando para sua esposa ao lado e o professor particular próximo. Ambos não tinham expressão. Tin também estava calculando a questão com seriedade, e olhando para você, que estava deitado com a testa franzida. Será que o som vem do seu próprio filho recém-nascido? De começar do zero a se tornar um gigante dos negócios. Su Bintian já viu de tudo na vida, mas nunca passou por um momento tão chocante. A surpresa de Shen Vankyu não é menor que a de Su Bintian. Não ser descoberta por Su Bintian devese ao seu talento como atriz. Xiao Tian, você pode calcular 56x67 novamente? Shen Vankyu disse calmamente. A questão anterior ainda não foi resolvida. De repente, surge uma nova pergunta. Isso deixou Sutiã um pouco atrapalhado. Su Bintian e Shen Vankyu não se importam com o desempenho de Sutiã. Eles estão mais atentos ao que você tem a dizer. É a mesma voz impaciente. 3.752. E 156x67? 10.452. A essa altura, a surpresa dos dois já não pode ser descrita em palavras. O tutor ao lado não conseguiu mais ficar sentado. Ele rapidamente começou a falar em defesa de Sutiã. O jovem mestre ainda não aprendeu a multiplicação de 3 dígitos. Mas com a inteligência do jovem mestre, acredito que ele aprenderá rapidamente. Além disso, o Sr. G de Kyoto chegará amanhã. Com a inteligência e talento do jovem mestre, com certeza será aceito pelo Sr. G como seu último discípulo. Ge Hong é um renomado mestre do Reino do Dragão. Nos últimos anos, os melhores alunos do exame nacional foram seus discípulos. Antes de você nascer, Su Bintian sempre tratou Sutiã como seu próprio filho, para que ele pudesse ter os melhores recursos educacionais. Não hesitou em ir pessoalmente convidar o Sr. G. Originalmente, ele queria que Ge Hong aceitasse Sutiã como seu discípulo. Mas agora, Su Bintian só consegue ver você, com a testa franzida. O professor de Sutiã pode ser encontrado depois. Xiao Ming é o verdadeiro gênio que aparece uma vez a cada 100 anos. Essa oportunidade deve ser deixada para Xiao Ming. Ontem, quando você pegou o papel para escolher o nome, você escolheu o caractere Ming por conta própria. Portanto, o Xiao Ming mencionado por Su Bintian é você. Shen Vni também concordou rapidamente. Isso mesmo. Xiao Ming é o verdadeiro gênio. Essa inteligência não pode ser desperdiçada. O tutor estava completamente confuso. Um bebê recém-nascido nem sequer fala. Como você percebeu que ele é um gênio? Após a confusão, ela de repente teve um momento de clareza. Esses dois devem realmente favorecer seu próprio filho biológico. A professora particular olhou para Sutiã com pena. O rosto de Tin estava sombrio. A raiva queimava intensamente dentro dele. Queria muito pensar essa criaturinha algumas vezes, mas a razão lhe dizia para não fazer isso. Caso contrário, ele não teria nada. Tin olhou para seu rascunho bagunçado. Ele ficou parado por um bom tempo antes de decidir seguir Shen Vni escada acima. Mamãe, posso segurar meu irmãozinho? Te abracei por tanto tempo. O braço de Shen Vni também estava um pouco dormente.
Além disso, ela também espera que Estin possa se dar bem com você. Ao ouvir isso, ela te entregou a Estin. Ela disse sorrindo. Então, aquele irmão fica com você. Mamãe vai descansar um pouco. Quem diria que Estin, ao te pegar no colo, você começou a chorar alto. Shenvi ainda achou que você estava com medo de estranhos. Ela rapidamente disse: Pequeno Min, não chore. Mamãe só vai descansar um pouquinho. Mas você chorou ainda mais alto. Ao ouvir seu filho chorar, Shenvi só pôde suportar o cansaço. Ela se apoiou no braço e se sentou na cama. Vamos lá, pequeno Tim. Melhor entregar o Min para a mamãe. Tim disse com uma expressão obediente. Mamãe, você pode descansar primeiro. Eu levo o irmãozinho para baixo. Você já segurou o irmão por um dia. Se continuar segurando, seu corpo não vai aguentar. Essa cena faz qualquer um achar que você está fazendo birra. E Tim é ainda mais obediente e compreensivo. Ele é adorável. Mas foi nesse momento que uma voz infantil furiosa de repente ecoou. Mal agradecido. Aproveitou que minha mãe não estava vendo e me beliscou. Mamãe, me ajuda. Esse ingrato está me beliscando na perna. Está doendo muito. Shenvi levantou-se abruptamente da cama. Ela te pegou rapidamente, devido à força excessiva. Sutian foi derrubado no chão. Sua perna bateu na quina da mesa. Na hora, ficou uma grande marca roxa. Sutin suportou a dor. Com os olhos vermelhos, ele gritou. Mamãe! Shenvi estava completamente preocupada com você. Ela naturalmente não se importou com Sutin. Ela levantou suas calças. Com cuidado, levantou uma de suas pernas. E realmente viu que na sua pele delicada havia várias pequenas marcas de dedos. O rosto de Shenvi imediatamente ficou frio como gelo. Olhos bonitos também se tornaram frios. Irradiando uma presença imponente, olhou para Sutian. Você realmente me decepcionou muito. Com tão pouca idade, já tem pensamentos tão malignos. Parece que a família Su não pode mais te aceitar. O rostinho de Sutian ficou pálido. Ele imediatamente começou a chorar. Nesse momento, Subinti entrou apressadamente pela porta. Sutian ficou feliz por dentro. Queria pedir ajuda a Subintian. Não esperava que a outra pessoa simplesmente o ignorasse. Não olhou para ele nem uma vez. Depois de confirmar que Sumind estava bem, ele finalmente olhou para Sutian como se estivesse fazendo uma caridade. Você, saia primeiro. Eu tenho algo a dizer à mamãe. Sutian se levantou do chão. Ele saiu do quarto, relutante. No momento em que a porta se fechou, Subinti imediatamente tirou o relatório de identificação que estava atrás dele. Shen Vankyu também ficou surpresa ao olhar o relatório. A tia Lan realmente é a mãe biológica de Sutian. Shen Vankyu segurava o relatório com a mão tremendo sem parar. Se não fosse pelo destino ter lhe dado pequeno Ming como uma estrela da sorte, ela nunca imaginou em toda a sua vida que ela, na verdade, sustentou o filho da sua babá por 6 anos inteiros. Que tipo de laço materno? Que tipo de relação entre patrão e empregado? Tudo isso se dissipou completamente nesta farsa. Deixei-o ir. Eu não quero mais ver mãe e filho. Subintian também concordou plenamente com o que Shen Vankyu disse. Esta criança realmente não é adequada para continuar na família Su. Ele hesitou por um momento e disse. Mas assim, nós teremos que desistir da acusação contra a tia Lan. Shen Vankyu também entendeu isso. Se não houver parentes diretos para cuidar, eles não podem romper a relação de adoção com Sutian. Mas ver o assassino do seu filho livre. Shen Vankyu, por um momento, também não queria aceitar esse resultado. Subintian estava mais calmo. Ele riu friamente algumas vezes e disse: lidar com uma mulher não é tão simples. Agora o mais importante é mandar aquela criança embora. Embora tenhamos cuidado dele por 6 anos. Mas quando não se toma uma decisão, acabase sofrendo as consequências. Pode se tornar um grande magnata dos negócios. Subintian sempre foi decisivo. Ele age de forma rápida e eficiente. Shen Vankyu mordeu os lábios. Ela também acenou com a cabeça. Mesmo que Sutian seja ainda jovem, ainda há uma chance de moldar seu caráter. Mas sua mãe maldosa também irá perturbar a família Su de todas as maneiras. O pequeno Sutian, ao receber essa notícia, chorou tanto que sua voz mudou. Ele não esperava que seu destino mudasse tão repentinamente. Os servos que antes o tratavam com respeito agora estão com rostos indiferentes. O empurraram bruscamente para o banco de trás do carro da babá. Ao ouvir que seria mandado de volta para a casa de sua mãe pobre, Sutian começou a chorar ainda mais. Mas desta vez ninguém o consolou. O pequeno Sutian estava prestes a chorar, quase sem fôlego. De repente, uma voz infantil agradável soou. Sutian rapidamente se levantou do banco de trás do carro. Ele se levantou e se apoiou na janela do carro para olhar para fora. A menina do lado de fora estava com os olhos bem abertos. Olhos negros e brilhantes o observavam. Sutian gritou como se tivesse visto um salvador. Irmã mais velha. Papai e mamãe querem me mandar embora. Você precisa me salvar rápido.
Su QNG observou Sutin várias vezes. Disse com voz clara e animada. O tio mordomo já me contou. Você foi mandado embora por desobedecer e tentar prejudicar o irmão. E por isso seus pais te mandaram embora. Você merece isso. Sutin ficou arrasado agora. Como todos estão do lado daquela criança desastrosa. Su QNG, eu te digo. Aquela criança é um verdadeiro desastre. Papai e mamãe, com ele, não vão mais gostar de nós. Você também vai acabar como eu, mais cedo ou mais tarde. Expulso de casa pelos pais. O mordomo também não esperava que Sutin, tão jovem, falasse essas palavras que causam discórdia. Apressadamente, acenou com a mão, sinalizando para o motorista levar a pessoa embora rapidamente. Enquanto olhava os carros do parque, Su QNG ainda estava paralisada no lugar. Será que eu também serei enviada embora? Melhor ir dar uma olhada primeiro. Su QNG chegou sorrateiramente ao seu quarto. Ao ver você ainda dormindo no berço, ela ficou paralisada. Você é tão adorável. Parece uma boneca de si mesma. Ela estendeu a mãozinha e tocou seu rosto. Cutucar sua barriguinha. Até que você acordou. Só então ela parou com as mãozinhas travessas. E começou a rir. Como um irmão tão adorável poderia ser um desastre? Quarta irmã. Você realmente é muito azarado. Su Qingyin ficou paralisada no lugar. Perguntou com um pouco de confusão. Irmãozinho, é você que está falando comigo? Apenas ouço sua voz continuar a dizer. Você poderia ter crescido e se tornado uma grande beleza, mas acabou se tornando uma aberração na cozinha. Que triste! Su Qingyin ficou tão assustada que suas pernas bambearam. Ela derrubou a cadeira e caiu de bumbum. Ela não se importou com a dor no bumbum. Rapidamente, levantou-se do chão. Correu para seu quarto e pegou um capacete. Colocou na própria cabeça. Ela não quer ficar feia. Não quero me tornar uma aberração. Por causa do que você disse. Su Qingyin ficou escondida em seu quarto. Cobriu a cabeça com um cobertor. Nem mesmo tinha coragem de sair do quarto, mesmo com sede. Justo quando ela estava quase sufocando debaixo do cobertor, a porta foi batida com força. Uma empregada entrou. Senhorita Quarta, a senhora preparou um presente para você antes de sair. Está na cozinha. Ao ouvir cozinha, Su Qingyin ficou morrendo de medo. Imediatamente balançou a cabecinha como um chocalho. Eu não vou. A empregada também ficou surpresa. Normalmente, a senhorita Quarta adora receber presentes. O que aconteceu hoje? Então, eu vou ajudar a trazer o presente. Vendo que Su Qingyin não queria ir, a empregada decidiu ajudar a trazer. Depois que a empregada saiu, Su Qingyin finalmente apareceu com a cabecinha debaixo do cobertor. Ela ficou atenta, ouvindo os sons do lado de fora. Depois de esperar um pouco, parecia que não havia nada acontecendo. Justo quando ela estava aliviada e se preparava para sair da cama, um estrondo repentino ecoou. Era como se algo tivesse explodido. Assustada, Su Qingyin, que estava prestes a descer da cama, se enfiou de volta no cobertor. Nesse momento, ela só tinha um pensamento na cabeça. Era que tudo o que seu irmão disse era verdade. Não sabia quanto tempo havia se passado. Su Qingyin foi finalmente retirada de debaixo da cama por Su Bingyin. Ele ouviu que algo havia acontecido em casa. Ele e Shen Vanqiu imediatamente pegaram o carro e voltaram. Ao ver que as crianças estavam bem, os dois finalmente suspiraram aliviados. Shen Vanqiu te abraçou. Seu rosto deslumbrante estava um pouco pálido devido ao susto. Sua voz também estava um pouco trêmula. O que aconteceu? Como isso poderia ter acontecido? O empregado, que teve o rosto ferido pela explosão, disse com medo. Eu também não sei qual é a situação. Ainda bem que a quarta senhorita não foi à cozinha pegar os petiscos que a senhora preparou. Caso contrário, quem teria se machucado seria a quarta senhorita. O quê? Shen Vanqiu ficou sem palavras de repente. Eu não preparei nenhum petisco para Qingyin. O mordomo estava muito confuso. Foi o jovem senhor Sutian que me contou. Sua voz também ecoou nesse momento. Foi o Sutian que colocou um isqueiro nos petiscos. Quando você aquece os petiscos, eles vão explodir. Su Bingyin, ao ouvir isso, também bateu na mesa de raiva. O impacto fez a mesa inteira tremer. Esse idiota. Shen Vanqiu, ao ouvir isso, também ficou com as pernas bambas. Ela se deixou cair no sofá. Realmente não esperava. Passei 6 anos criando um demônio. O mordomo, ouvindo o murmúrio dos dois, também ficou com uma expressão confusa. Eu também não disse nada antes. Como se os dois tivessem resolvido um mistério. Neste momento, Su Qingyin também se aproximou de Shen Vanqiu. Mamãe, eu quero segurar o meu irmãozinho. Estendi a mão e te peguei no colo. Ela também é uma criança. Segurar você ainda é um pouco difícil. Mas ela simplesmente não quer soltar. Porque só assim ela se sente segura. O recente bebê fez Su Qingyin perceber. Existem muitas pessoas mais no mundo, e só o irmão mais novo pode protegê-la. Papai e mamãe, eu quero levar o irmãozinho para a escola. Shen Vanqiu e Su Bingyin trocaram um olhar.
A relação entre os irmãos é boa. Isso é o que os dois mais queriam ver. Após hesitar por um momento, Shen Vankyu também concordou. Tudo bem, eu vou falar com o professor, mas precisamos enviar um criado para levar o irmãozinho. Embora levar um bebê para a escola seja um pouco chocante, mas ela sempre mimou Su Qingyin. O que a filha pede, ela sempre tenta atender dentro do possível. E essa situação não é difícil para a família deles. Quanto a isso, Su não teve objeções. Desde o incidente da explosão, Su Qingyin desenvolveu uma forte dependência de Su. Ela até precisa abraçá-lo para dormir. Shen Vankyu precisa acordar à meia-noite para dar leite a Su. A Su Qingyin, que sempre amou dormir até tarde, surpreendentemente se ofereceu para ajudar. Ao ver a filha esfregando os olhos sonolentos, enquanto alimentava o irmão, o coração de Shen Vankyu derreteu instantaneamente. Naquele momento, ela sentiu que era a mulher mais feliz do mundo. Na manhã seguinte, Shen Vankyu já havia organizado para que um empregado segurasse você, para acompanhar Su Qingyin até a escola. Qingyin, é hora. Leve seu irmãozinho para a escola. Ao meio-dia, eu vou te encontrar na escola. Após ouvir isso, Su Qingyin também deu um grito de alegria. A mãe dela é uma grande estrela. Onde quer que vá, é a presença mais brilhante. Também é cercada por muitas pessoas pedindo entrevistas e autógrafos. Então, quando Shen Vankyu disse que ia para a escola, ela, é claro, ficou muito feliz. Não demorou muito e o motorista levou todos à escola. As crianças que estudam em uma escola tão aristocrática geralmente vêm de boas famílias. É bastante comum que venham acompanhadas de empregados. Mas levar o próprio irmão recém-nascido para a escola definitivamente faz de Su Qingyin uma exceção. Depois de deixar você com o empregado, Su Qingyin voltou para seu lugar. Sorrateiramente, ela tirou uma pequena caixa. Essa atitude chamou sua atenção. Você não tem nenhuma lembrança sobre essa caixa, mas só de olhar para a caixa, feita de materiais preciosos e com uma escultura elaborada, já dá para saber que o que está dentro não é comum. Também não sei de onde Su Qingyin conseguiu isso. Não é só você que está curioso. As outras crianças na sala de aula também se aproximaram curiosas. Neste momento, Su Qingyin também começou a abrir a caixa lentamente. Imediatamente, um murmúrio de admiração ecoou pela sala de aula. Era uma coroa extremamente luxuosa, cravada com diamantes deslumbrantes, que refratavam a luz do sol em cores vibrantes. O diamante azul no topo era ainda mais brilhante, e harmonizava perfeitamente com os diamantes ao seu redor, como se as estrelas estivessem cercando a lua. Era incrivelmente delicada. Não só as crianças, mesmo os adultos, ao verem, também, não conseguiam resistir à tentação dessa coroa. A menina no fundo estava olhando. Ela estava babando por essa coroa. Essa menina era Xiao Muyao. Ela nunca tinha visto uma coroa tão bonita. Se pudesse usar essa coroa, com certeza se tornaria a princesa mais linda do mundo. Neste momento, Su Qingyin estava com os braços cruzados. O rostinho dela estava cheio de orgulho e satisfação. Todas as crianças estavam tagarelando, perguntando sobre a origem da coroa. Quando todos estavam desesperados, ela finalmente começou a falar devagar. Isso é o que meu irmão preparou para sua futura nora. Depois de falar, ela fez uma expressão para trás. Aquele é meu irmão. Além desta coroa, ele tem muitos vestidos bonitos e adoráveis bonecas. Enfim, quem quiser se casar com meu irmão, poderá ganhar esta coroa. Ao ouvir isso de SQNG, todas as meninas da sala ficaram em alvoroço. Elas levantaram as mãos apressadamente, vendo que todos estavam disputando para ser a esposa desse chato. Xiu Muyao ergueu o queixo com orgulho. Ela é a nora que a tia Vini reconheceu pessoalmente. Ela não precisa disputar com essas pessoas, basta ela falar com a tia Vini. A tia Vini com certeza lhe dará a coroa. E também um lindo vestido e uma boneca adorável. Tudo isso é dela. Xiu Muyao estava se sentindo muito feliz. Estava prestes a pedir o celular emprestado ao professor para ligar para a tia Vini. Ela de repente se lembrou de que, 2 dias atrás, estava chorando e fazendo birra para não se casar com aquele chato. A tia Vini já havia concordado. Ela parou, e sua alegria instantaneamente desapareceu. Mas ela ainda não estava disposta a aceitar. Depois de se espremer com força na multidão, disse: SQNG. O irmão Tim também é seu irmão. Eu vou me casar com o irmão Tim no futuro. Então a coroa também é um pouco minha, certo? SQNG fez um som de desdém pelo nariz. Esse Tim já não é mais meu irmão. O que isso tem a ver comigo se você se casar com ele? Essa coroa definitivamente não é sua parte. Lembrando de Xiao Muyao chorando e gritando que não queria se casar com o irmão. O rostinho de Su Qingyin também se iluminou com um sorriso travesso. Su Tian já foi enviado para o orfanato pelo meu pai. Se você se casar com ele, também terá que morar no orfanato depois. A garota que se casar com meu irmão é a verdadeira princesa. Se casar com Su Tian, né? Você só poderá ser uma órfã como ele.
Essas palavras têm uma lógica impecável. Até mesmo você não pôde deixar de se surpreender ao ouvir. Sem mencionar essas crianças ingênuas. Elas ficaram atordoadas com as palavras de Su Qingyin. Consideraram se casar com você como uma grande sorte. E Xiao Muyao, ao ouvir que iria para o orfanato ser uma órfã, começou a chorar alto. Ela gritou, em colapso emocional. Então eu não quero me casar com o irmão Tian. Su Qingyin levantou a pálpebra e a olhou. Disse de forma neutra. O contrato de casamento já foi estabelecido. Você não pode voltar atrás. Caso contrário, as pessoas dirão que você é um cachorro que não cumpre o que promete. Essa frase não significa nada para os adultos, mas para uma criança pequena. Isso é realmente devastador. Xiao Muyao chorou sem conseguir respirar. Quase desmaiou. Su Qingyin não se deu ao trabalho de prestar atenção nela. Virou-se para organizar as outras meninas, como na seleção de concubinas na antiguidade. Pouco depois, já tinha organizado suas esposas do mês. No final, todas as meninas da turma, exceto Xiao Muyao, estavam todas com expressões de alegria. Xiao Muyao estava com uma expressão desafiadora. Com os olhos vermelhos, foi até a professora. Depois de pegar o celular emprestado, ligou para Zhou Qin, chorando e fazendo birra para comprar uma coroa. Zhou Qin achou que uma coroa era apenas isso. Não era nada demais. Então concordou em trazê-la quando fosse entregar o almoço ao meio-dia. A frustração de Xiao Muyao desapareceu instantaneamente. Ela ficou toda animada. De repente achou que não ser sua nora não era tão ruim assim. Quando ela voltou, sua colega de mesa, Lin Taotao, estava fazendo gestos com uma coroa na cabeça. Yao Yao, você quer experimentar esta coroa? Eu posso te emprestar para você usar um pouco, mas só pode usar por um tempo. Lin Taotao é a mais calma da turma. Só ela consegue aguentar o temperamento de Muyao. Mas Muyao não ficou grata. Com uma cara feia, empurrou a coroa. Eu não quero. Minha mãe vai trazer minha coroa ao meio-dia. Su Qingyin ouviu e imediatamente veio discutir com ela. Você está mentindo. Minha mãe disse que esta coroa foi desenhada por um designer estrangeiro. É único. Xiao Muyao também não ficou para trás. Eu não estou mentindo. De qualquer forma, você vai saber ao meio-dia. Su Qingyin revirou os olhos dramaticamente. Simplesmente ignorou Xiao Muyao. Correu direto para brincar com os empregados. Pensou consigo mesma que ainda bem que essa garota chata. A menina rompeu o noivado com seu irmão. Ela definitivamente não queria que o irmão se casasse com uma esposa assim. Durante toda a manhã, Su Qingyin estava competindo secretamente com Xiao Muyao. A sala de aula estava impregnada com uma fumaça invisível. Com aquela coroa, Su Qingyin sempre teve a vantagem. Até a quarta aula de matemática, o professor distribuiu uma prova. Isso deixou Su Qingyin em apuros. Ela não temia nada. Apenas temia escrever aquelas questões de matemática que pareciam uma língua alienígena. Sabendo que Su Qingyin não era boa nos estudos, Xiao Muyao escrevia rapidamente. Queria ser a primeira a terminar, para pegar a estrelinha e se gabar na frente de Su Qingyin. O tempo já havia passado da metade. Su Qingyin estava tão nervosa que as palmas das mãos suavam. Foi nesse momento que sua voz soou. Como a quarta irmã não consegue resolver uma questão tão simples? Su Qingyin ficou surpresa ao ouvir isso. De repente, surgiu um pensamento em sua mente. Será que o irmão sabe? Ela imediatamente virou a prova em sua direção, para que você pudesse ver claramente as questões no papel. Como Shen Vini já havia avisado cedo, o professor apenas pensou que a rica herdeira tinha um bom relacionamento com o irmão. De qualquer forma, não estava incomodando ninguém. Neste momento, Xiu Muyao também olhou para Su Qingyin. Ela também estava com uma expressão de interrogação. O que Su Qingyin está fazendo com a prova na frente daquele chato? Aquele chato pode realmente ajudá-la com as questões? Xiu Muyao estava se sentindo satisfeita por dentro. Sua mente já estava imaginando ser recompensada. A situação em que o professor recompensa com uma flor vermelha. Infelizmente, esse sonho bonito ainda não tinha terminado. Foi estourado. Viu-se que Su Qingyin parecia ter despertado. Nem precisava de papel de rascunho. Uma rápida escrita frenética. Em menos de meio minuto, conseguiu resolver toda a adição e subtração em 2 páginas. Xiao Muyao não pôde evitar de arregalar os olhos. Ela realmente não conseguia entender. Apenas para deixar aquele chato dar uma olhada. Su Qingyin sabia de tudo. Isso também não faz sentido. Ela deve ter visto que o tempo estava acabando. Estava tão ansiosa que escreveu de qualquer jeito. Viu-se que Su Qingyin rapidamente terminou as questões e guardou o papel. Pulou e correu até a frente da sala. Professora, eu terminei de escrever. Posso ir para casa comer agora? Depois de falar, ainda lançou um olhar provocativo para Xiao Muyao. Xiao Muyao prestava atenção nos movimentos da professora enquanto respondia às perguntas. Su Qingyin com certeza seria repreendida pela professora por escrever de qualquer jeito. O resultado foi completamente oposto ao que ela pensou.
Depois que o professor conferiu as respostas, ele ficou impressionado com Suquinho. Embora esta folha de papel não seja difícil no geral, há algumas questões que uma criança de 5 ou 6 anos teria dificuldade. Não é fácil para uma criança acertar. Não esperava que Suquinho, que sempre foi a última em estudos, terminasse mais rápido. E ainda por cima, todas estavam corretas. Suquinho, toda animada, pegou a pequena flor vermelha que o professor lhe deu. Nesse momento, o coração de Xiao Muyao se despedaçou novamente. Seus olhos imediatamente ficaram vermelhos. A pequena flor vermelha era claramente dela. Como aquele idiota, Suquinho, poderia acertar tudo? Como se tivesse percebido o que Xiao Muyao estava pensando. Suquinho se aproximou dela com a cabeça erguida, balançando de propósito a pequena flor vermelha em seu pulso. Estava prestes a fazer a outra chorar de raiva. Então se aproximou e sussurrou para ela. Eu vou te contar, viu? Essas questões foram meu irmão que me ajudou a fazer. Quem mandou você não ter um irmão? Os olhos de Xiao Muyao ficaram marejados. As lágrimas começaram a cair. Não é à toa que Suquinho é assim. O idiota de repente ficou tão bom. Então era aquele chato que ajudou. Dito isso, enquanto aquele chato estiver ao lado de Suquinho, ela nunca será melhor que Suquinho. O mundo das crianças os adultos nunca entenderão. O professor ainda achava que Suquinho queria dizer que seu próprio irmão lhe deu apoio e encorajamento. Justo na hora do intervalo, Xiao Muyao enxugou as lágrimas e saiu com outras crianças para procurar a mãe. Finalmente viu em um canto. Xiao Muyao correu animada em direção a ela. Mãe, onde está minha coroa? Ela finalmente pode provar para Suquinho. Mesmo que não se case com o irmão dela, ela ainda pode ser uma princesa. Zouqin sorriu e enfiou um saco plástico na mão da filha. Xiao Muyao abriu o saco plástico. Ao ver a coroa de brinquedo de plástico mal feita dentro, seus olhos, que já estavam vermelhos de chorar, ficaram ainda mais vermelhos. Esta não é a coroa que eu quero. Eu quero a coroa que uma princesa usaria. Princesas não usariam uma coroa tão feia. Zouqin também perdeu a paciência. Ela disse em um tom baixo. Chega! Não fique enrolando. Eu não sou uma rainha. Que princesa você pode ser? Rápido, coma a sua comida. Depois de comer, eu ainda tenho que ir comprar comida para o MB. Xiao Muyao queria chorar, mas não se atreveu. Ela só podia manter o rosto sério e engolir o almoço que a mãe trouxe. A comida de hoje também não está tão boa quanto antes. E ainda tem vagem ruim. Isso não ajudou o humor que já estava ruim. Para Muyao, isso sem dúvida é um golpe a mais. Antes, as refeições que eles comiam eram todas trazidas pela família Su. Mas a partir do dia em que o contrato de noivado foi cancelado, SBNGZHN mandou embora todos os empregados que costumavam ser enviados para a casa deles. Até mesmo o almoço deixou de ser entregue a eles. Isso deixou Shuqin, que estava acostumada a ser servida, um pouco sem saber o que fazer. Enquanto Xiao Muyao comia franzindo a testa, a refeição que Shuqin trouxe, um aroma delicioso invadiu o ar. Esse sabor era muito familiar para Xiao Muyao. Era sopa de costela. Xiao Muyao imediatamente seguiu o cheiro. Ela viu Shenmi parada lá com uma caixa de comida. Pensou que ela estava lá para trazer comida para ele. A nuvem escura em seu coração desapareceu instantaneamente. Estava prestes a chamar de Tia Shen, quando viu SQNG aplaudindo. Pegou a caixa de comida da mão de Shen Vankyu. Mamãe, eu adoro sopa de costela. Shen Vankyu sorriu e acariciou a cabeça da filha. Se está gostoso, beba mais um pouco. Depois de falar, pegou você das mãos da empregada, colocou no braço e balançou. Um sorriso suave apareceu em seu belo rosto. Nesse momento, os pais que vieram buscar seus filhos também reconheceram Shen Vankyu. Todos pegaram seus celulares e disputaram para tirar fotos com ela. Shen Vankyu, em um dilema, segurou você com um braço e com a outra mão segurou Suqing. Com um sorriso gentil, posou para fotos com cada pai. Xiao Muyao estava parada não muito longe, olhando fixamente para a família de 3 pessoas no centro. Mamãe, vá falar com a tia Shen. Eu quero me casar com aquele chato. Peça a ela para trazer de volta aquela tia que cozinha tão bem. Meninas dessa idade ainda não conseguem entender o significado de se casar. Para ela, casar significa brincar juntas todos os dias. A expressão de raiva de Zouqin suavizou um pouco. Avaliou os prós e contras. Decidiu ir falar com Shen Vankyu, ver se ainda há alguma chance de reverter a situação. Não esperava que, antes de chegar perto de Shen Vankyu, a professora se aproximasse e dissesse uma coisa que a pegou de surpresa. A senhora é a mãe da Xiao Muyao, não é? O pagamento da mensalidade da Muyao do mês passado ainda não foi feito. Justamente hoje que a senhora apareceu. Poderia, por favor, fazer o pagamento da mensalidade? A professora foi muito educada ao falar, mas Zouqin ainda estava com o rosto ardendo. Os pais ao redor eram todos figuras proeminentes de Kyoto.
Deixar essas pessoas importantes saberem que sua família não consegue pagar a mensalidade. Onde ela poderia esconder seu rosto? A Xiaomuya sentiu os olhares ao redor e também se sentiu envergonhada. Puxou suavemente a manga de Zhou Qin. Mãe, você pode, por favor, pagar a mensalidade rapidamente? Esse dinheiro não é nada para a família Su, mas para a família Mu, é uma quantia enorme. Quando a senhora Shen começou a fazer isso, a família Mu, é claro, era grata à família Su, mas aos poucos, começaram a achar que tudo que a família Su fazia era natural. E além disso, o dinheiro que davam era pouco. Eles ainda falavam mal nas costas e fofocavam com os parentes, falando mal da família Su. Assim como agora, Zhou Qin também não sentia que devia muito à família Su, e não pensou que, sem a família Su, ela não conseguiria pagar a mensalidade da filha. Zhou Qin, com coragem, foi até a senhora Shen. Ela fez questão de baixar a voz. Senhora Shen, a mensalidade do mês passado, você esqueceu de pagar para Yao Yao. Agora o professor está me cobrando. Tem tantas pessoas olhando. Eu também fico envergonhada de não pagar. Você pode transferir a mensalidade para mim pelo celular? O tom da conversa é natural. Justo quando Shen Vanqiu parecia um pouco hesitante, sua voz ecoou. Não ajudar é o que se espera. Tomar a boa vontade dos outros como garantida. Isso é um erro da senhora. Saboreie bem esta frase. Shen Vanqiu teve uma epifania. Não pôde deixar de suspirar internamente. Ela viveu quase 30 anos. E, surpreendentemente, não é tão perspicaz quanto seu filho recém-nascido. Apenas vi Shen Vanqiu com uma expressão fria. Falou em um volume que todos podiam ouvir. Senhoras ou nossas famílias não têm laços. Que razão eu teria para ajudar sua filha a pagar a mensalidade? Se você quer me pedir dinheiro emprestado, você deve primeiro me devolver o dinheiro que me deve. Agora, mais pessoas estavam olhando para cá. Zhou Qin suportou a vergonha. Quando eu pedi dinheiro emprestado a você? Shen Vanqiu tinha um sorriso frio no rosto. A mensalidade da sua filha e as despesas da sua família. Não foi tudo da família Su que saiu? Eu nunca disse que esse dinheiro era de graça para a família Mu. Assim que Shen Vanqiu disse isso, imediatamente houve um alvoroço ao redor. Normalmente, Zhou Qin se comporta como uma senhora rica. Ela se exibe para todos que encontra. Neste momento, foi desmascarada por Shen Vanqiu. Zhou Qin ficou pálida. Ela puxou diretamente a mão de Xiao Muyao e rapidamente a arrastou para fora do jardim de infância. Quando Xiao Muyao percebeu o que estava acontecendo, percebeu que já estava do outro lado da rua. Ela imediatamente começou a chorar. E ainda murmurava que queria comer carne de porco caramelizada. Quero beber sopa de costela. Zhou Qin já estava cheia de raiva, mas não tinha soltado. Ela gritou diretamente para Xiao Muyao. O que você quer? Deixa eu te dizer. Você não só não vai comer carne de porco caramelizada e sopa de costela, como também não vai poder estudar. Xiao Muyao ficou tão assustada com Zhou Qin que parou de chorar. Pisquei os olhos inchados. Ainda não entendi o que minha mãe quis dizer. Depois de desabafar, Zhou Qin também se acalmou. Com paciência, ela começou a explicar para ela. Daqui para frente, você só poderá ir para a escola infantil mais comum. Não pense em uma escola infantil tão boa quanto a da Imperial. Não podemos pagar uma mensalidade de dezenas de milhares. Xiao Muyao murmurou, perdido em pensamentos. A mensalidade anterior foi a tia Shen quem pagou para mim? Ela, ainda tão pequena, percebeu pela primeira vez que a escolha que fez naquele dia pode realmente ter sido errada. Zhou Qin se agachou e olhou nos olhos da filha. Uma luz sombria passou por seus olhos. Yao Yao, você se lembre. O que é nosso, sempre será nosso. Já que os Su romperam o compromisso, então eu farei com que Sutian se torne uma pessoa extraordinária. Quero que a família Su veja. O filho adotivo que eles abandonaram será tão excepcional que nem mesmo o filho biológico deles poderá se comparar. Pequena Muyao finalmente parou de chorar e sorriu. Ótimo, ótimo. Eu gosto do irmão Tian. Shu Qin secretamente tomou uma decisão. Ela precisava encontrar uma família mais poderosa para Tin. Assim, a família Mu também poderia prosperar. Nos últimos anos, com a ajuda da família Su, Shu Qin conseguiu entrar em parte da alta sociedade. Com base nas conexões que havia acumulado, ela rapidamente encontrou um novo candidato. E esse era o irmão mais velho de SBNGZHN. Seu tio de sangue, SSHKN. Na trama original, SSHKN adotou Tin como filho. Mas isso aconteceu quando o SBNGZHN estava prestes a falir. Naquele momento, Tin buscava uma nova oportunidade. Ele procurou o SSHKN. SSHKN também se interessou pelas habilidades de Tin. Os dois se entenderam rapidamente. E logo conseguiram arruinar completamente SBNGZHN. Então, ao ver o Su na festa de um mês, Shikuan apareceu junto com Su Tian. Você não ficou nem um pouco surpreso. Embora sua presença tenha mudado o desenrolar da história,
O rumo geral ainda não mudou. Sushi-kun veio caminhando com o pequeno sutiã. Lançou um olhar para você, que estava nos braços de Shen Van-kyu. Ele disse de forma sarcástica. Irmã do Bingen, uma criança tão inteligente como o pequeno Tian. Como vocês conseguiram ter coragem de expulsá-lo? Eu já ouvi sobre os problemas da sua família. Que coisa tão pequena. Crianças não cometem erros? Se cometerem erros, não é só corrigir? Mas, Sushi-kun deu uma risadinha, com uma expressão de satisfação. Já que vocês expulsaram o pequeno Tian, eu não vou insistir mais. Eu gostei dessa criança. Vocês expulsaram o Tian por causa do seu próprio filho. Não se arrependam depois. Na hora, venham chorando pedir perdão ao nosso Tian. Para ser justo, Sutin, como o protagonista original, é de fato um talento raro. Antes, SBNGZHN também sempre pensou assim. Ele até considerou fazer de Sutin seu herdeiro. Mas depois que você apareceu, ele realmente entendeu o que é um verdadeiro gênio. As palavras de SSHKN deixaram Shenvi bastante irritada. O irmão mais velho está errado ao dizer isso. Esta criança já não tem mais laços com a família Su. A saída da família Su não é culpa do pequeno Min. Além disso, Shenvi levantou levemente as sobrancelhas, com uma expressão de alegria. Nosso pequeno Min também é um gênio. SSHKN começou a rir alto. Ai, irmãzinha. Eu sei que você ama seu filho biológico, mas mesmo sendo seu filho, não dá para exaltá-lo tanto assim. Ele acabou de nascer e já é considerado um gênio? SBNGZHN e Shenvi trocaram um olhar. Ambos sorriram em silêncio. E viram em seus olhos 4 palavras. Sapo do fundo do poço. Infelizmente, eles não conseguiram fazer com que Sushi-kun visse com seus próprios olhos suas qualidades excepcionais. Sushi-kun fez uma expressão de desdém. Eu acho que vocês são apenas arrogantes demais. Vou mostrar a vocês as obras do pequeno Tian. Sushi-kun chamou o mordomo, para que ele colocasse uma pintura sobre a mesa. Olhem para isso. Esta é uma pintura do pequeno Tian. Os convidados que ouviram o barulho também se aproximaram. Esta é uma pintura de paisagem em tinta aquarela. Embora a composição seja simples, mas se destaca pela harmonia geral. As pinceladas e as tintas estão uniformemente misturadas e harmoniosas. Quase todos os presentes na festa de hoje vêm de famílias ricas, e suas habilidades de apreciação artística não são ruins. Ao saber que esta pintura foi feita por uma criança de 6 anos, todos expressaram sua admiração. O pequeno Sutian, que estava atrás de Sushi-kun, curvou os lábios, revelando um sorriso vitorioso. Ele olhou inconscientemente na direção de Shen Van-kyu, tentando ver na expressão dela alguma emoção de arrependimento. A criança abandonada pelas suas próprias mãos depois de ser adotada por outra pessoa, mostrou um lado deslumbrante e radiante. Qualquer um que estivesse no lugar dele teria se arrependido. No entanto, o que decepcionou Sutian foi que ele não viu um pingo de arrependimento no rosto de Shen Van-kyu. Aquela mulher bela e reservada estava elegantemente sentada no sofá, brincando com o seu bebê nos braços. Não olhou para ele nem uma vez. Sushi-kun disse com orgulho. E o irmão mais novo? Eu sempre disse que Xiao Tian é um gênio. Aquele tom era como se Su Tian fosse seu filho biológico. Shen Van-kyu apenas riu levemente, cobrindo a boca, acariciando com o bebê em seus braços. Foi porque a voz em seu coração superou a voz de Sushi-kun agora há pouco. A tinta da pedra estava muito molhada. A tinta da água estava muito seca. O tratamento da luz também não tem nenhuma sensação de profundidade. Se não fosse pelo fato de eu não conseguir segurar a caneta agora, eu desenharia melhor com os dedos dos pés do que ele. Shenvi começou a achar seu filho cada vez mais interessante. Infelizmente, você ainda é muito pequeno. Os outros te veem como uma criança que não entende nada. Não conseguem ver seu lado único. Foi então que Shenvi notou essa Chica ao seu lado. Ele respondeu de forma indiferente. Mesmo que seja um gênio, isso não nos diz respeito. Estou satisfeito só por ter o pequeno Min como filho. SBNGZHN também é naturalmente habilidoso em caligrafia e pintura. Ele percebeu imediatamente os problemas que você mencionou. Ele não pôde deixar de se sentir surpreso. Parece que o talento artístico do filho dele realmente vem desde o ventre materno. Não sei como esse garoto será quando crescer. Que tipo de prodígio ele se tornará? Vni está certa. Já temos um filho tão bom. Naturalmente, não vamos nos preocupar com os filhos dos outros. Sutian cerrou os punhos em segredo, contendo a raiva que o consumia. Seus olhos estavam cheios de descontentamento. Ele levou várias noites para completar a obra, mas não recebeu nem um pouco de apreço daquelas 2 pessoas. E você só precisa deitar aí. Não precisa fazer nada. E ainda assim, recebe tudo. Sushi-kun revirou os olhos e disse: Tá bom, tá bom. Seu filho é o melhor. Já chega, né? Ele então puxou uma cadeira com facilidade e sentou-os em frente a Su Bingen, irmão mais novo. Ah, na verdade, eu vim aqui hoje.
E tem mais uma coisa para te dizer. É sobre aquele terreno no sul da cidade. Você pode ceder para o irmão? Quando se trata de assuntos sérios. Sushikun suavizou o tom. E até trouxe um tom de bajulação. Subingen levantou os olhos e olhou para Sutian. O último estava claramente um pouco inseguro. Subingen entendeu tudo. Deve ser que aquela criança ouviu a conversa dele com o assistente. E contou a Sushikun sobre seu plano de licitar no sul da cidade. Justo quando ele franziu a testa, uma voz fofa começou a soar. Mas é melhor dar para ele logo. De qualquer forma, aquele terreno logo será escavado para encontrar fragmentos de núcleo W que, quem comprar, quem arca com o prejuízo. Subingen teve um pensamento. Após os eventos anteriores, ele já acredita firmemente em seus sentimentos. Embora achasse estranho ao ouvir essas palavras, ele não teve dúvidas. Subingen disse calmamente: não seria um problema ceder para você. Mas entre irmãos, é bom fazer as contas. Eu gastei uma boa quantia organizando tudo. Se você realmente quiser, me dê 3 vezes o preço de mercado. Shen Vankyu, ao lado, ouviu você. E queria lembrar seu marido. Vendo que Subingen estava disposto a ceder o terreno para Sushikun, ela também suspirou aliviada. Sushikun esfregou as contas em suas mãos. Seu semblante estava um pouco hesitante. 3 vezes o preço de mercado já era tudo o que ele podia dispor de todo o seu capital de giro. Uma vez que esse terreno apresente problemas, ele enfrentará grandes problemas. Sutian disse confiantemente ao lado. Papai, nas proximidades deste terreno há condomínios de alto padrão e ruas comerciais. Nós não vamos compensar. Apenas aceite, tio. Sutian intencionalmente chamou Sushikun de papai. Chamou Subingen de tio. Ele só queria que Subingen e Shen Vankyu se arrependessem. Ele pensou que só tinha 6 anos. E já podia fazer uma análise tão precisa. Com certeza seria visto de forma diferente por Subingen e Shen Vankyu. Sushikun também começou a rir ao ouvir isso. Bom, vamos ouvir o pequeno Tian. Quem faz negócios entende uma coisa. O que foi acordado deve ser assinado na hora. Caso contrário, não vale. Sushikun também temia que Subingen se arrependesse. Logo, fizeram um contrato. Depois que recebeu o contrato, Sushikun finalmente ficou aliviado. A cauda atrás dele se levantou novamente. Irmão mais novo, você me deu aquele terreno no sul da cidade. E o seu plano de licitação original, o que vai fazer? Subingen olhou para você se arrastando no sofá, esperando ouvir algo. De fato, sua voz infantil chegou até nós. Isso nem precisa ser perguntado. Claro que é comprar aquele terreno no norte da cidade. Aquela área logo será planejada para o distrito escolar. Quem comprar, lucra. Subingen disse calmamente após ouvir. Eu pretendo comprar aquele terreno no norte da cidade. Aquele terreno no norte da cidade é famoso por ser ruim. Sushikun definitivamente não irá competir com ele. Mas para não levantar suspeitas, Subingen acrescentou. Há uma fonte subterrânea no norte da cidade. O adivinho disse que o destino do Xiaomin carece de água. Sushikun ficou surpreso. Então você comprou aquele terreno por causa do seu filho. E então começou a rir alto. Você realmente teve um bom filho. Subingen fingiu não ter percebido o sarcasmo nas palavras. Você está exagerando. O assunto sério foi resolvido. Os irmãos estavam conversando de maneira descontraída. Nesse momento, Shen Vankyu estava preocupada que você estivesse entediado. Ela te pegou no colo e te levou até a janela para respirar. Assim que chegaram à janela, você ouviu a voz de Sutian. Irmã mais velha. O que você está fazendo aqui? Você sabe que eu estou morrendo de saudades de você? Sutian não sabe quando foi que correu para fora. Ele agarrou com uma mão a garotinha que estava sentada debaixo da oliveira. Sutian também notou Shen Vankyu, que estava de pé na janela. Ele disse de propósito. Hoje é a festa de 1 mês do irmãozinho. Irmã mais velha, por que você não vai ver o irmãozinho? O irmãozinho é muito fofo. Papai e mamãe gostam muito do irmãozinho. A garota estava com uma expressão fria. Isso fazia seu rosto delicado parecer ainda mais pálido. Parecia muito uma garotinha de desenho animado. Apenas com uma idade tão pequena, ela já exala uma aura fria. Ela soltou a mão de Sutian. Sem dizer uma palavra, ela se virou e foi na direção oposta. Sua silhueta magra exibia uma atitude distante. A festa de 1 mês do irmãozinho. O que isso tem a ver com ela? Nesse momento, Shen Vankyu chamou Su Lingmen. Ela estendeu a mão e empurrou o carrinho de bebê para suas mãos. Ela disse suavemente. Mengmen, mamãe vai sair um momento. Você pode ajudar mamãe a cuidar do irmãozinho? Na verdade, isso era apenas uma desculpa de Shen Vankyu. Ela queria aproximar você e Su Lingmen. Su Lingmen estava com uma expressão relutante. Na visão dela, as crianças são todas bobas e tolas. Ela odeia todas as crianças deste mundo. Aos olhos dela, Sutian é um idiota. Quanto mais você, que acabou de nascer e nem fala. Infelizmente, Shen Vankyu já foi embora. Ela nem teve a chance de recusar.
Justo quando ela franziu a testa sem saber o que fazer, uma voz soou. É isso que é minha terceira irmã? Originalmente, ela era uma gênio de alta inteligência, mas no final, foi prejudicada tão gravemente por Sutian. É realmente uma pena. Su Lingmen parou ao ouvir isso. Neste momento, Sutian também disse ao lado. Terceira irmã. Vamos entrar. Dentro tem muitas coisas gostosas. Sutian sabia que Su Lingmen odiava crianças. Ela nunca ficaria aqui para cuidar de você. Sendo assim, ele só precisa afastar Su Lingmen, deixando você sozinho aqui. Melhor ainda, que venha um traficante de pessoas e leve você, essa estrela de desastre. Isso seria ainda mais perfeito. Su Lingmen ainda estava pensando na frase que ouviu antes. Ela não estava nem um pouco a fim de dar atenção a Sutian. Ela terá um final muito trágico. Quão miserável é isso? Terceira irmã. Sutian chamou novamente. A pessoa chamada ficou irritada. Su Lingmen franziu as sobrancelhas. Seus olhos de pêssego emanavam frieza. Saia daqui. Sutian recuou 2 passos assustado. Totalmente impressionado pela aura de Su Lingmen. Saiu correndo envergonhado. Su Lingmen estava atenta. Queria ouvir o que viria a seguir. Com medo de não ouvir claramente, ela até esticou a cabeça para dentro do carrinho de bebê. Infelizmente, não ouviu nada. Sutian, não muito longe, virou-se e viu essa cena. Do ponto de vista dele, Su Lingmen parecia estar te beijando. Isso acendeu uma chama de ciúmes em Sutian. Nesse momento, ela queria correr e virar aquele carrinho de bebê. Por que a terceira irmã, a mais fria, é tão boa com você? Contendo a raiva dentro de si, Sutian começou a pensar em uma estratégia em sua mente. De repente, ele teve uma ideia brilhante. Ele se lembrava de que Su Lingmen sempre foi uma criança quieta. Ela não queria se aproximar de nenhum colega da mesma idade. Mas havia uma exceção. Essa pessoa era o filho biológico de Su Shikun, Su Shen. Alguns minutos depois, Sutian trouxe Su Shen para fora. Diferente da aparência robusta de Su Shikun, Su Shen tinha uma aparência delicada. Ele estava vestido com um terno e uma gravata borboleta. Ele tinha a imagem de um jovem rico muito encantador. Você também não esperava encontrar Su Shen tão rapidamente. Na sua memória, Su Shen, no futuro, assim como Sutian, se tornaria o homem que milhares de garotas em Kyoto iriam perseguir. Ele tinha poder e influência. Era firme em suas ações. Um típico protagonista do tipo CEO autoritário. E Su Lingmen, coitada, se apaixonou por Su Shen. Depois, ela foi aprisionada no porão por Su Shen em nome do amor. Uma geração de garotas gênios se tornou uma mulher miserável que só sabe implorar de joelhos. Apenas quando Su Shen teve um momento de clareza, Su Lingmen não escolheu perdoar Su Shen, mas sim se autodestruiu junto com ele, empurrando-o para pular juntos no mar aberto, apenas para vingar a família Su. Ao pensar nisso, você não consegue evitar uma dor no coração. Neste momento, Su Shen caminhou elegantemente até Su Lingmen. Olá, irmã Lingmen. Este pirulito é muito doce. É para você. Enquanto falava, estendeu a mão segurando o pirulito. Su Lingmen olhou para ele. No momento em que os olhares dos dois se cruzaram, seu pequeno coração apertou. Este pirulito é o começo dos sentimentos entre os dois. Apenas porque a aura de Su Lingmen era muito fria. As crianças da mesma idade, ao vê-la, só sentiam medo ou se afastavam. Nunca ninguém lhe deu um pirulito. Apenas viu-se Su Lingmen estendendo lentamente sua mão. Sua voz chegou novamente aos ouvidos dela. Esse tipo de doce 99 é feito de óleo vegetal hidrogenado. O óleo vegetal hidrogenado gera ácidos graxos trans. Os ácidos graxos trans podem fazer as pessoas engordarem. Em casos graves, isso pode até afetar o QI. A mão de Su Lingmen parou no ar. Depois de levar alguns segundos para digerir suas palavras, ela levantou sua pequena mão pálida. Com um estalo, ela derrubou o pirulito no chão. Essa maldita Su Shen ousou usar esse tipo de coisa contra ela. Quando Su Lingmen olhou para você novamente, seu olhar estava muito mais suave. Seus grandes olhos piscavam enquanto se encontravam com os dela, fazendo-a sentir uma fofura indescritível. O mais importante é, este novo irmão realmente entende o que são ácidos graxos trans. Ela leu tantos livros e não sabia disso. Su Shen estava ao lado, esfregando sua mão pequena que havia sido machucada. Ele também não esperava ser rejeitado. Desde pequeno, nenhuma menina nunca o tratou assim. Mais inacreditável é Sutian. Ele realmente não consegue imaginar que Su Lingmen sente por você. O carinho dela já chegou a esse ponto. Para cuidar de você, até Su Shen não a está dando atenção. Neste momento, Su Lingmen viu os dois meninos e sentiu apenas uma irritação inexplicável. Ela estava pensando apenas em sair deste lugar. E ainda estava preocupada com o que você disse antes. Os ácidos graxos trans também a incomodavam. Ela empurrou o carrinho de bebê com frieza. Voltou para seu quarto. Ela precisa estudar. Ela vai ler os livros até se desgastarem. Ela não pode deixar que um garotinho saiba mais do que ela.
Estudou por 2 horas inteiras. Depois de terminar todo o livro de matemática da terceira série do ensino fundamental, Su Lingmen suspirou aliviada. Agora ela não precisa mais se preocupar. Aquele garotinho sabe muito mais do que ela. Ela consegue resolver até a mais difícil das questões de coelhos e galinhas juntos. Su Lingmen intencionalmente colocou uma folha de papel na sua frente, segurando um lápis. Começou a escrever equações nele. Em pouco tempo, escreveu uma página inteira. Justo quando Su Lingmen estava prestes a fazer o último cálculo, uma voz suave surgiu. Esse método não é um pouco burro? A resposta é claramente visível à primeira vista. Su Lingmen, que se considera uma garota gênio, congelou a expressão. O lápis em sua mão quase se quebrou. 40 galinhas e coelhos com 116 patas. Você só precisa tirar metade das patinhas das galinhas e coelhos e subtrair 40 m. O que sobra não são apenas os coelhos. Falando. Você parece achar que esta questão é muito chata. E acabou dormindo com a cabeça torta, deixando apenas Su Lingmen sentada ao lado, revendo na mente o método que você mencionou. Su Lingmen lentamente abriu os olhos. Por que ela não pensou em um método tão simples? Um repentino som de batida na porta trouxe Su Lingmen de volta da surpresa. Irmã Lingmen. O pequeno Su Shen abriu a porta. Sorriu achando que era um cavalheiro. O tio mordomo acabou de montar o suporte para flores. Vamos juntos ver as flores. A voz de Su Shen parecia ter algum tipo de magia. Acordou você, que havia acabado de adormecer. Ao ouvir o que ele disse antes, você gostaria de usar seu pequeno punho para dar uma surra nesse garoto desprezível. Apenas porque você sabe que tudo isso é um truque do Su Shen. Olhar as flores é falso. O herói salvando a donzela é verdadeiro. Na vida passada, ele quebrou o suporte de flores intencionalmente. Quando o suporte de flores estava prestes a cair sobre Su Lingmen, ele fingiu ser muito corajoso para proteger Su Lingmen. Assim, a semente do amor foi plantada no coração de Su Lingmen. À medida que ela crescia, começou a enraizar e brotar. Vendo que Su Lingmen estava um pouco emocionada, Su Shen continuou a seduzir. Irmã Lingmen, venha comigo rápido. Lá há muitas flores lindas. Imagine se você usasse essas flores no cabelo. Isso ficaria tão bonito. Su Lingmen largou o lápis. Seus olhos brilharam levemente. Quando estava prestes a se levantar, ouviu sua voz. Irmã mais velha, não vá. Esse garoto vai derrubar o suporte de flores intencionalmente. E então vai te salvar, para que você fique grata a ele. Se você for, vai cair na armadilha. Os olhos de Su Lingmen se estreitaram levemente. Felizmente, ela geralmente tem uma expressão fria. Mesmo quando está brava, sua aparência continua a mesma de sempre. Ao ver que Su Lingmen não recusou, Su Shen decidiu segurar sua mãozinha. Diante do sorriso radiante de Su Shen, Su Lingmen não mostrou nenhuma expressão a mais. Em vez disso, ela afastou com força a mão que Su Shen estendeu. Ela se virou, te pegou no colo e saiu do quarto. Deixou apenas a Su Shen com uma silhueta fria. A expressão de Su Shen congelou. Ele nunca imaginou que Su Lingmen seria tão indiferente com ele. E ainda por cima, ela te pegou no colo por conta própria. Na sua memória, Su Lingmen mais odiava crianças. Mas tudo bem. Quando Su Lingmen fosse ver as flores, ele iria intencionalmente quebrar o suporte das flores. E então fingiria que se machucou ao salvá-la. Assim, ele poderia trazer Su Lingmen de volta a si. Naquele momento, ele será o salvador de Su Lingmen. Su Lingmen certamente o obedecerá. E Su Lingmen estava pensando nas suas palavras de antes. Ela achava que Su Shen apenas a odiava, mas não esperava que ele fosse tão astuto. Ele realmente pensou em essa maneira de se aproximar dela. Su Lingmen imaginou. Se Su Shen realmente fizesse isso, ela poderia realmente vê-lo como o melhor amigo. Afinal, todos esses anos, ela estava tão sozinha que não tinha nenhum amigo. Su Shen, eu quero ver. Se você realmente é tão idiota. Su Lingmen tinha uma expressão séria, com a aparência de uma pequena autoridade. Em relação às suas palavras, ela ainda tinha algumas dúvidas. É estranho o suficiente que alguém tão jovem já saiba problemas de matemática avançada. O caminho pode prever o futuro? Será que ele tem o dom da premonição? Su Lingmen controlou sua raiva. Te carreguei até o arco de flores. Fingi admirar as flores. Su Shen olhou e imediatamente correu até nós. Irmã Lingmen. Talvez a cena das 3 crianças olhando as flores fosse muito encantadora. Alguns convidados também se aproximaram. Entre eles estava a mãe de Su Shen, Shali. Ela caminhou elegantemente até o lado de Shen Vanqiu e disse sorrindo: veja como essas 2 crianças cresceram. Uma mais adorável que a outra. Não é à toa que são descendentes da família Su. Ao falar da família Su, Shali estava cheia de orgulho. Porque ela era diferente de Shen Vanqiu. Shen Vanqiu era uma dama de família nobre, nascida para ser uma verdadeira dama. E Shali, antes de conhecer Su Shikun, era apenas uma garota de uma família comum.
Se não tivesse dado à luz Su Shen após o casamento, não teria absolutamente nenhum status na família Su. Shen Vankyu também respondeu sorrindo. Não é apenas adorável, mas também é muito inteligente. O coração de Xia Li se alegrou. Shen Vankyu até elogiou seu filho por ser inteligente. Shen Vankyu é uma grande estrela. Sempre foram os outros que a elogiavam. Até Shen Vankyu disse que seu filho é inteligente. Parece que seu filho é realmente inteligente. Xia Li perguntou sorrindo. Parece que você gosta muito dessas duas crianças. Claro. Como não gostar do próprio tesouro? Como poderia não gostar? Os olhos de Shen Vankyu eram suaves como água. Seu sorriso era sereno e bonito. Ela parecia envolta em felicidade. O sorriso de Xia Li estava fixo em seu rosto. Seu olhar se voltou para Su Lingmen. Foi então que percebeu que ela ainda estava segurando você. Na verdade, Shen Vankyu estava sempre falando de seu próprio filho. Xia Li deu algumas risadinhas nervosas. E elogiou um pouco antes de trazer a conversa de volta. Eu acho que meu filho e Lingmen combinam muito bem. De qualquer forma, Lingmen também é sua filha adotiva. Que tal esperar ela crescer e deixá-la se casar com meu filho? Água boa não vai para o terreno dos outros, né? Shen Vankyu franziu a testa. Instintivamente, olhou na direção de Su Lingmen. O sol e o mar de flores abraçam essa menina adorável e inocente. Esta é uma bela imagem que nenhuma cor pode retratar. Su Shen seguia atrás de Su Lingmen. Ele viu a oportunidade. Uma mão se estendeu lentamente para a borda da estrutura de flores onde a corda estava amarrada. A corda foi desfeita por ele com uma única mão de forma ágil. Com um leve empurrão, toda a estrutura de flores desmoronaria instantaneamente. Neste momento, uma imagem já havia surgido em sua mente. Da Su Lingmen emocionada por ele. Su Shen não pôde evitar um sorriso. Estava prestes a usar a força na mão. Assim que me posicionei na direção certa. Quando estava prestes a empurrar com força. Mas seu pulso foi de repente segurado por alguém. Su Shen levantou a cabeça com uma expressão de choque. Um par de olhos bonitos e frios o observava silenciosamente. O que você está fazendo? Su Lingmen disse com um tom suave. Nesse momento, o suporte de flores caiu com um estrondo. Mas Su Lingmen percebeu a tempo. Já estava te segurando e pulou para fora. Apenas Su Shen foi atingido na cabeça. Na hora, uma grande protuberância apareceu em sua testa. Você também escolheu o momento certo. Imediatamente começou a chorar alto. Ao ouvir seu filho querido chorando, Shen Vankyu teve seu coração partido. Ela correu imediatamente e pegou Su Min em um braço. Com a outra mão, segurou Su Lingmen. Su Lingmen não se moveu. Ela apenas segurava a mão de Su Shen. Su Shen ainda segurava a parte da corda que ele havia desfeito. A verdade já era bastante clara. Shen Vankyu, que sempre teve um bom temperamento, raramente ficava brava. Mas agora, ela realmente ficou brava. Su Shen, o que você está fazendo ao desfazer a corda? Xia Li correu apressadamente até aqui. Ela puxou Su Shen para trás de si, com uma expressão de desculpas. Senhora Shen, crianças são travessas. Ele não fez por querer. Essa frase transformou o perigo de Su Shen em travessura. Parece que é apenas uma brincadeira entre crianças. Não é nada demais. Shen Vankyu reprimiu a raiva. E também sentiu que havia exagerado um pouco. Que menino pequeno não é travesso? De repente, uma voz interrompeu os pensamentos de Shen Vankyu. Besteira. Esse garoto fez de propósito. Ele desfez a corda intencionalmente. Ele queria fazer uma cena de herói salvando a donzela. Esse é um verdadeiro garoto manipulador. E depois ainda será um canalha que está em várias canoas. Se a terceira irmã não tivesse se apaixonado por esse canalha depois, ela não teria sido forçada a pular no rio para se suicidar. Que triste. Depois de ouvir essas duas frases do coração, Shen Vankyu sentiu uma onda de frio vindo pelas costas. Sua querida filha, que ela criou com tanto esforço. No final, ela acabaria se suicidando no rio por causa dessa pessoa à sua frente. Após os eventos anteriores, Shen Vankyu já acreditava firmemente nas suas palavras. Ao olhar novamente para Su Shen, seus olhos estavam cheios de desprezo. Ao lado, Xia Li não percebeu o olhar de Shen Vankyu. Novamente trouxe à tona o assunto do noivado. Senhora Shen, nossa Xiao Shen é exatamente desse jeito, cheia de vida e travessuras. Eu vejo que a sua Lingmen tem uma personalidade tranquila. Eles dois se complementam perfeitamente. O que você acha? Shen Vankyu riu friamente. É mesmo? Eu não acho que seja muito apropriado. O tom de Shen Vankyu era gelado como o gelo. Ela hesitou nas palavras. O rosto de Xia Li imediatamente ficou pálido e azul. Não esperava que a outra parte fosse tão desrespeitosa comigo. Levou um bom tempo para voltar ao normal. Ela finalmente entendeu a situação. Shen Vankyu estava intencionalmente desmerecendo-a. Sendo assim, ela não precisava mais se preocupar com a amizade entre as duas famílias. Xia Li estava com uma expressão orgulhosa. É verdade. Realmente não é apropriado. Nosso Xiao Shen sempre foi inteligente desde pequeno. Quando ele crescer,
com certeza administrará a família Su cada vez melhor. Naquela época, todas as garotas de Pequim vão querer se casar com nosso Xiao Shen. Além disso, aquele garoto, Xiao Tian, também é muito inteligente. Nossa família não pode competir com vocês agora. Mas com esses dois por aqui, ainda não sabemos quem será o verdadeiro vencedor no futuro. Você estava ao lado, ouvindo com um suspiro. Se seguíssemos o enredo original, o que Shali disse poderia ser considerado uma profecia. Mas, devido à sua presença, tudo isso já mudou. Shen Vanqiu levantou os olhos. Seu tom era frio, mas carregava uma sutil autoridade. Então vamos esperar para ver. Sendo uma nobre de prestígio, e também uma atriz famosa com inúmeros fãs, o carisma de Shen Vanqiu, naturalmente, não pode ser comparado ao de Xia Li. Apenas esta simples frase fez Xia Li perder a compostura instantaneamente. Não conseguiu dizer uma palavra a mais. Xia Li, reprimindo a raiva, tentou se mostrar calma e disse: Eu ouvi dizer que o segundo irmão, para trazer sorte ao filho recém-nascido, comprou um terreno sem valor algum. Isso não é algo que um homem de negócios deveria fazer. Comprou aquele terreno abandonado. Não só não vai lucrar, como provavelmente vai perder o investimento. Shen Vanqiu apenas respondeu friamente: Se você entende tanto sobre negócios, sua família já seria mais rica. Com isso, Xia Li ficou completamente sem palavras. Só conseguiu olhar para Shen Vanqiu, sem saber o que dizer. Men, vamos. Shen Vanqiu segurou a filha com uma mão, com o filho nos braços. Ela se virou elegantemente e caminhou em direção ao salão de festas. Quando chegou a um lugar deserto, o rosto de Shen Vanqiu ficou levemente sombrio. Se não fosse por ela conseguir ouvir os pensamentos do filho, o desenvolvimento das coisas pode realmente ser como Xi Li disse. Aquele garoto, Su Shen, tem uma mente tão profunda para sua pouca idade. Conheço bem minha própria filha. Su Lingmen é apenas fria por fora. Na verdade, é ingênua e não conhece o mundo. No futuro, provavelmente acabará nas mãos daquele garoto. Quanto a Su Tian, ele realmente pode ser considerado um gênio em todos os aspectos. Pelo menos entre a juventude da família Su. Ninguém se compara a esses dois filhos, Su Tian e Su Shen. Shen Vanqiu abaixou os olhos bonitos, olhando para você em seus braços. Seus olhos estavam cheios de amor e carinho. Meu tesouro, você precisa crescer rápido. Você deve usar sua inteligência para derrotar essas pessoas mais. Mamãe. Su Lingmen puxou a mão de Shen Vanqiu. Quando Shen Vanqiu olhou para cá, ela levantou o rostinho. Falou palavra por palavra com muita seriedade. Eu não vou me apaixonar por ele. Mengmen é realmente obediente. Shen Vanqiu acariciou a cabecinha da filha. Os três, mãe e filhos, estavam envoltos pela luz do pôr do sol, deixando silhuetas calorosas e harmoniosas no chão. Shen Vanqiu te levou de volta ao salão de festas. Sentou-se com um grupo de convidadas. Muitas dessas RD são amigas do círculo de Shen Vanqiu, rainha da música, estrela em ascensão, a estrela feminina mais popular. Pode-se dizer que é um encontro de estrelas. Juntas, suas cabeças brilhavam. Até os lustres de cristal do dia pareciam inferiores. Ao ver Shen Vanqiu, essas estrelas imediatamente se aproximaram, competindo para brincar com você em seus braços. Irmã Vanqiu, seu filho é muito fofo. Ao ver isso, até eu quero ter um bebê. Quem falou foi a estrela em ascensão mais popular do momento, Lin Miamian. Shen Vanqiu riu cobrindo a boca. Você não disse que nunca iria se casar nesta vida? Lin Miamian estendeu a mão e pegou você. É verdade. Eu não quero me casar. Mas eu quero ter um filho tão adorável. O olhar brilhante de Lin Miamian estava fixo em você. Ela disse sorrindo. Que tal eu ser a madrinha do seu filho? Essa frase dela também lembrou as outras estrelas presentes. Então, você, em poucos minutos, já tinha mais de 10 madrinhas. Shen Vanqiu quase se engasgou de tanto rir. Mas ainda assim, atendeu ao pedido da boa amiga. Organizou-as por idade, uma a uma. Cada uma delas é sua madrinha. E do outro lado, Shali ainda estava preocupada com o que aconteceu há pouco. A briga que teve com Shen Vanqiu. Sempre sentiu que se brigasse de novo, poderia se sair melhor. Xiaoxin, você se lembre. Assim que entrar, converse bastante com as lindas irmãs lá dentro. Desde que você os faça gostar de você, o trabalho do papai será muito mais fácil depois. Su Shen assentiu obedientemente. Shali ainda tem muita confiança em seu filho. Ele é adorável, fofo e sabe se comunicar. Que mulher não gostaria de uma criança assim? Desde que consiga agradar aquelas grandes estrelas, fica muito mais fácil para eles encontrarem uma estrela feminina para ser a porta-voz. Aos olhos de Shali, a razão pela qual Shen Vanqiu é tão arrogante é tudo por causa do grande negócio da família. Ela quer que Shen Vanqiu veja. Seu filho, mesmo tão jovem, já pode ajudar a família. Ele é muito mais competente do que aquele pequeno que só sabe mamar. Shali levou Su Shen até o salão de festas.
A aparência delicada e adorável de Su Shen realmente atraiu muitos olhares. Muitas esposas de ricos vieram conversar com a Shari, mas Shari ainda não havia encontrado a pessoa que mais queria. Todas eram ricas que vieram com seus maridos para socializar. Não havia nenhuma estrela. Shari começou a ficar ansiosa. Ela simplesmente puxou Su Shen para dentro. Caminharam até o centro do salão. Foi então que ela viu alguns rostos familiares que costumava ver o rosto familiar visto na televisão. Ela rapidamente deu um empurrão em Su Shen. Pequeno Shen, vá rápido. Su Shen imediatamente preparou um discurso mentalmente. Depois de pensar no que diria, ele correu até lá. No entanto, assim que chegou perto, sua boca parecia estar bloqueada. Todo o discurso que ele preparou ficou preso na garganta. Apenas porque ele viu aquelas estrelas incrivelmente bonitas, que estavam cercando aquele chato, e ainda o chamavam de filho adotivo. Embora Su Shen pensasse mais do que a maioria das crianças. Mas, afinal, ele só tem 7 anos. Ao ver essa situação, ele só pôde voltar-se para a mãe em busca de ajuda. Seus olhos rapidamente se encheram de lágrimas. Ele parecia muito injustiçado. Xia Li também cerrou os dentes. A raiva dentro dela não tinha limites. Ela não esperava que Shen Vanqiu se desse tão bem com as pessoas do círculo. Não se dizia que concorrentes são inimigos? De repente, Su Shen viu Lin Mianmian sentada ao lado. Seus olhos brilharam instantaneamente. Ele foi até ela. Olá, irmã. Eu sou Su Shen. Sou o filho de Su Shikun, o dono do grupo Jinkun.